A autossabotagem é uma coisa bem complexa e bem interessante quando você para pra observar de perto ela acontecendo na sua vida. E isso não é difícil porque ela acontece o tempo inteiro. E nem sempre é um fenômeno totalmente inconsciente. Muitas vezes você sabe que aquilo que você tá fazendo tá indo contra um objetivo seu, contra uma meta sua, e você faz mesmo assim. Depois a gente se arrepende, mas aí no dia seguinte a gente vai lá e faz de novo, e depois faz de novo e de novo, aquela coisa que sabota os nossos objetivos. Até que chega um ponto que a gente se acostuma com isso, a gente passa a se enxergar como aquela pessoa que nunca cumpre o que promete. E aí a autossabotagem, ela vira o novo normal, ela vira o nosso modus operandi. Uma vez que você entra, nesse ciclo infinito de autossabotagem, que quando a autossabotagem já faz parte da sua autoimagem, da forma como você se enxerga como pessoa, é bem difícil sair desse ciclo vicioso, porém é possível. O principal motivo de ser tão difícil de lidar com a autossabotagem e o fato de que a maioria das tentativas falha é porque a gente não vai na causa raiz do problema, a gente simplesmente fica remediando os efeitos e isso não dura muito tempo, porque a causa raiz está lá, intacta. Então o objetivo desse vídeo é fazer você entender quais são as raízes mais profundas da autossabotagem, para você enxergar o que motiva o teu comportamento autossabotador e poder transcender ele de forma definitiva. Geralmente, quando a gente vai buscar formas de desempacar com a nossa vida, de acabar com a preguiça, com a procrastinação e com a autossabotagem, nós encontramos muitas dicas de gerenciamento de tempo, de organização e etc. Só que a desorganização e o desperdício de tempo, eles são apenas efeitos da autossabotagem, eles não são a causa em si, eles são os meios que você utiliza para se sabotar. Então a autossabotagem, ela está muito mais relacionada com nossos medos e com o nosso senso de inadequação. Existem basicamente 3 causas raiz que estão por trás de todo comportamento sabotador, e é crucial você saber identificar cada uma delas se você quiser realmente transcender esse comportamento. O primeiro medo que está por trás da autossabotagem é o medo do desconhecido, o medo do imprevisível. Se você reparar bem, a coisa que a gente mais procrastina são aquelas coisas que nós nunca fizemos, aquelas coisas que a gente vai ter que fazer pela primeira vez, coisas que a gente não sabe qual vai ser o resultado, a gente não sabe como que a gente vai se sair, coisas que a gente não tem muito controle. Essas são umas coisas que a gente mais procrastina fazer, por conta do nosso medo do desconhecido, da nossa necessidade de controle. Isso faz com que a gente sempre priorize aquelas coisas que a gente já conhece, aquelas coisas que a gente sabe prever o resultado, as coisas que nós consideramos fáceis. E isso está muito relacionado com o conceito de zona de conforto. Eu falei extensamente sobre isso, sobre como superar a sua zona de conforto, nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui e sugiro que você assista na sequência. Então, sempre que você estiver procrastinando muito, para se observar e tenta notar esse medo, tenta notar aonde que esse medo está dentro de você, porque ele está em algum lugar. O simples fato de você notar esse medo, de você enxergar ele por trás da sua autossabotagem, faz com que você tenha uma capacidade para dissipar esse medo e conseguir dissipar, consequentemente, esse comportamento sabotador. Porque quando você olha para o medo em profundidade, você entende que ele é completamente irracional e que ele não tem fundamento nenhum. A sua mente está criando tempestade em copo d'água, cenários que são muito mais caóticos do que a realidade realmente vai ser. Muitas vezes a nossa mente nos faz ter medo de coisas cuja probabilidade de acontecer são muito, muito pequenas. O segundo medo que está por trás da autossabotagem é o medo do fracasso. Então, muitas das coisas que a gente procrastina são coisas que a gente não sabe o resultado, que vem do medo da incerteza, mas aqui nesse caso é especialmente quando a sua vaidade está em jogo, quando seu orgulho está em jogo, quando seu ego está em jogo. Porque aí, se você fracassar, você vai estar muito exposto. E isso leva para o outro medo, que é o medo do que os outros vão pensar de você, o que os outros vão falar de você. Como que você supera esse medo? Bom, em primeiro lugar, você tem que reconhecer ele. Olhar para o teu comportamento sabotador e reconhecer se ali você tem esse medo do fracasso. E esse medo de, e se eu falhar, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. Se você reconhecer que existe esse medo, você pode tentar investigar o que a sua mente está criando, Qual é o pior cenário possível que ela está fantasiando. Imagina e faz uma análise racional. E se acontecer? E daí? Qual o problema? E se os outros falarem e rirem? E daí? De quem que é o problema? É seu ou é deles? Se você fizer essa análise, desse medo de uma forma racional e profunda e realmente você se perguntar, para cada medo que você tiver, você se perguntar, e daí, você vai chegar à conclusão de que esse medo ele não é real. Já a terceira raiz que geralmente está por trás do comportamento de autossabotagem é o senso de inadequação, ou seja, uma autoimagem que não está ajustada, não está condizente com aquele objetivo que você traçou para si. Ou seja, você não se enxerga como uma pessoa capaz de gerar aquele resultado, ou você não se enxerga como uma pessoa que merece ter aquele resultado. Todos nós, absolutamente todos nós, temos uma autoimagem muito bem definida. Algumas pessoas têm mais consciência dela
e, portanto, conseguem manipular ela, né, moldar ela de acordo com as suas ambições, de acordo com os seus objetivos. E outras pessoas são muito menos conscientes dessa autoimagem. Mas, em geral, ela é a ideia que nós temos do tipo de pessoa que nós somos. E é essa ideia do tipo de pessoa que nós somos que determina o que a gente acredita que a gente merece. O tipo de coisa que a gente consegue, o tipo de coisa que a gente não consegue, o tipo de relacionamento que a gente se envolve, a forma como a gente se relaciona com todas as pessoas à nossa volta, o nível de abundância que a gente se permite ter. Enfim, a nossa autoimagem ela fica muito evidente, por exemplo, sempre quando a gente tá em algum lugar ou em alguma situação que não condiz com ela, porque a gente tem um sentimento de inadequação muito grande. Então imagina que você tem uma autoimagem de que você é uma pessoa mais humilde, mais simples, mais pobre, enfim. E aí, de repente, você é obrigado a atender a um jantar de gala da alta sociedade de elite. Você tem que estar lá, naquele ambiente, no meio daquelas pessoas, no meio daquele refinamento e daquela polidez que você não está acostumado, que não tem nada a ver com você, que você nunca se viu naquele tipo de ambiente. Dependendo do quão discrepante for a sua autoimagem, você meio que entra em pânico, né? Como se você fosse literalmente um peixe fora d'água. Você se sente muito inadequado e muito desconfortável naquele ambiente. Não é porque as pessoas são snobs ou porque você não conhecia ninguém. Geralmente não tem nada a ver com isso. É porque você se sente muito inadequado, porque você tá instável por estar em um ambiente com uma frequência muito diferente da sua. Então, sempre que você traçar um objetivo pra você, antes de você perseguir essa meta, você tem que se perguntar se a sua autoimagem, se a forma como você se enxerga tá ajustada pra conseguir isso. Se você consegue realmente se ver como alguém que pode alcançar aquilo. E principalmente como alguém que merece alcançar aquilo. E se a resposta for não, você precisa fazer alguns ajustes de autoimagem, porque senão isso vai se tornar um problema que vai te sabotar. E quando o problema é de autoimagem, geralmente essa autossabotagem ela vai aparecer no final do processo. Então, você fez tudo o que você tinha para fazer, você correu atrás dos seus objetivos, né? Você superou os seus medos, você conseguiu ir lá e fazer o que tinha que ser feito, mas na hora de você colher o que você plantou, na hora de você pegar o que é seu, no final da manifestação, quando é só correr pro abraço, alguma coisa dá errado. Você trava, você sabota alguma coisa, ou você fez alguma coisa no processo justamente que deu errado quando chegou nesse ponto. Que se você não se vê como uma pessoa que merece ter aquilo, esquece, você não vai conseguir ir lá e pegar o que é seu. Se você quiser se aprofundar mais nesse conceito de autoimagem, eu sugiro o livro Liberte Sua Personalidade, do Maxwell Maltz. E eu também fiz um vídeo falando só sobre esse tema, vou deixar o link aqui para você assistir depois. Bom, eu ainda trouxe uma dica bônus sobre um ponto muito importante que você precisa prestar atenção toda vez que você está lutando contra algum programa de autossabotagem, que é a negociação mental. Eu falava muito sobre isso no meu Instagram na época que eu produzia mais conteúdo sobre vida fitness, porque as pessoas perguntavam muito, né, como manter a constância na dieta, como consegue ir na academia todos os dias, como faz pra não comer besteira, resistir isso, ter essa disciplina. Nessa época da minha vida, quando eu fazia uma dieta mais regrada, eu percebia muito uma coisa que acontecia na minha mente, que era meio que uma negociação. Então, por exemplo, eu falava assim: eu vou comer esse docinho aqui agora, mas aí na janta eu não como isso, eu compenso as calorias com aquilo. Ou eu vou fazer mais tempo na esteira, ou não sei o quê. Então, a mente inventa uma história e ela tenta negociar com você, sempre que ela tá tentando te sabotar. Então, sempre, pelo menos pra mim, a autossabotagem vem com algum tipo de negociação mental. É muito parecido com aquela soneca que a gente coloca no nosso despertador quando ele toca de manhã cedo, né? Então você fala, só mais 5 minutinhos. Aí toca de novo e você bota só mais 5 minutinhos. E aí você vai fazendo isso até você tá super, hiper, mega atrasado. E aí nessa época eu comecei a perceber que não necessariamente eu era a autora dos meus pensamentos, porque eu comecei a perceber que existiam duas coisas distintas. Existia uma parte que estava firme ali na dieta, na meta, no objetivo, e existia uma parte que estava constantemente tentando negociar. Sabe quando a gente vê nos desenhos animados que tem aqueles personagens que tem o anjinho e o diabinho, um de cada lado? Comecei a notar isso dentro da minha mente. E o segredo para você vencer, né, essa batalha e não se deixar sabotar é você reconhecer que você não é aquela voz que tá tentando negociar. Você tem que reconhecer que você não é ela. Você tem que perder a identificação com ela. Quando você percebe que aquilo ali não é você, você tem muito mais poder para dizer não. Então nunca caia nessas negociações mentais, porque elas são pura e simplesmente autossabotagem. Programas de autossabotagem entrando em ação, jogando esses pensamentos na sua mente para tentar fazer você voltar para a zona de conforto, para tentar te impedir de fazer aquela coisa
que existe aquele medo dentro de você, ou que a sua autoimagem não tá adequada para aquilo. Então, assim que os programas de autossabotagem atuam na nossa mente muitas vezes. Quanto mais cedo você perceber isso, melhor. Bom, esses foram os pontos chaves que você precisa saber para conseguir superar definitivamente qualquer comportamento sabotador. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!